Bem-vindos a mais um vídeo da DR Machines com André César. Nesse vídeo vamos ver sobre ciclo de Zener na máquina de lavar louça. Agora nós vamos falar sobre ciclo de Zener, mais voltado para a máquina de lavar louça industrial, tá? Então a gente aprendeu aí que ciclo de Zener tem os 4 fatores que influenciam, tá? Temperatura, ação química, ação mecânica e o tempo de ação, tá? Seja o tempo de ação ou o tempo que você vai levar para fazer a ação toda, ou o tempo de ação, às vezes, da ação química também, tá? Isso pode contar também. Às vezes a pessoa deixa algum produto agindo, por exemplo, fazer decapagem em pratos. Às vezes as pessoas, para fazer decapagem em máquina de lavar louça, ou em pratos, em louças, né, no geral, ele deixa submerso ali. Então isso conta também, tá? Mas o que é importante pra gente aqui é sobre a máquina de lavar louça, tá? Como eu sei identificar cada item aqui, ou quanto que eu uso de cada químico para determinada coisa, tá? Para cada determinada máquina. Depende da máquina. Como assim depende da máquina? Depende do estado da máquina, depende da ação mecânica da máquina, depende do tempo que está ajustado na máquina, tá? Então a gente pega aqui, ó, vamos lá. Primeira coisa, ação mecânica da máquina. O que é a ação mecânica da máquina? A gente tem a máquina de lavar louça lá, certo? E ela está aqui e tem os braços giratórios aqui em cima. Estou pegando como exemplo aqui uma que tem braço giratório, tá? Algumas tem braço fixo, algumas está passando tudo. Mas o que a gente precisa entender? A ação mecânica numa máquina de lavar louça é exatamente a força que a bomba de lavagem faz na máquina, na louça, tá? Então o que é importante aqui? A bomba, a motobomba de lavagem, tudo abrevia, né? Vamos lá, escrever inteiro. A motobomba de lavagem, ela tá bem dimensionada, ou seja, o fabricante tem bem dimensionada essa bomba de lavagem para que essa ação mecânica aqui na louça seja uma ação mecânica eficiente, tá? Ela precisa estar com o rotor dela desobstruído, tá? Por quê? Você comprou a máquina lá, aí começou a lavar, não faz uma pré-lavagem legal, não coloca o cesto aparador na máquina, cai sujeira para dentro, entra caroço de azeitona, tudo vai entupindo o rotor. Já vi até bucha entupindo o rotor da bomba de lavagem. A bomba de lavagem não vai conseguir dar uma pressão. Se a bomba de lavagem aqui não está dando uma ação mecânica bacana, você vai ter que compensar com os outros. E a gente vai aprender a cada um. No final vai acabar sobrando pro químico, nesse caso da máquina de lavar louça, tá? Aqui tem a ação do rotor e também os bicos de lavagem. Então a gente tem ali os bicos de lavagem desobstruídos. Por quê? Se aquela sujeira que você deixou passar para o tanque da máquina, lembrando, você coloca a louça, aquela sujeira passa pelo cesto aparador, cai num tanque aqui e a bomba puxa desse tanque e joga para os braços novamente. Normalmente tem um filtro para essa bomba. Se o filtro aparador aqui não está certo, se o filtro aparador que vai para a bomba não está certo, vai parar na bomba. Se a bomba com a velocidade dela não parou nela, ela joga para cá, vai parar nos braços da máquina. Aí tem os biquinhos lá, desse tamanho, com um jatinho bem direcionado, entupiu. Caroço de azeitona, saquinho de sal, palito de dente, resto de comida, osso, já vi de tudo que você imaginar. Vai acontecer o quê? O bico aqui não vai estar bacana, ele não vai fazer ação mecânica legal. Se a ação mecânica não está legal, o que a gente tem que compensar? Se a temperatura da máquina, a gente vai chegar lá também, já está certa, está ajustada. O tempo da máquina está certo, está ajustado. E a ação mecânica da máquina está horrível, porque a bomba do cara está com o rotor ruim, porque a bomba não foi bem dimensionada, porque os bicos estão sujos, o que você vai ter que fazer? Vai ter que entrar com um pouco mais de ação química aqui e a gente vai chegar na ação química daqui a pouco, tá? Então basicamente é isso. A ação mecânica é a força que os braços fazem no processo de lavagem, tá? Então qual é a força que esse jato está batendo? Se eles estão realmente fazendo essa ação mecânica legal. Se tiver bem ajustadinho, a gente vai verificar os demais. Sempre que você for numa máquina de lavar, mesmo se você não for fazer a manutenção, verifica isso para você ter um diagnóstico completo, porque às vezes a pessoa não está lavando. Você vai ver o processo, mas está enchendo, tá ligando o motor, tá ligando a resistência, tá.
Só que se tudo isso está ajustado, é outra história. Então é sempre bom a gente saber cada um deles, tá? Ação-tempo. Ação-tempo na máquina já é programado. A máquina de avanço, ela já tem o tempo certo de passagem ali. Se é a máquina de porta, ela já tem o tempo certo dela ajustado. O que aconteceu recentemente, agora nós estamos em 2020, que é muito comum que eu vejo nas máquinas de lavar louça, tá? Seja importada, nacional ou não. A máquina de lavar louça, ciclo 1, ciclo 2 e ciclo 3, tá? Aí o cara pega a máquina de capô, normalmente é um ciclo de 1 minuto, bacana, vai lavar, vai ficar tranquilo. Aí ele pega uma máquina que normalmente era em 2 minutos, uma máquina de porta, por exemplo, aquelas maquininhas menorzinhas que tem a porta aqui que abaixa. Normalmente essas máquinas, o ciclo dela é de 2 minutos, normalmente tem de 1,40, tem de 2, tem de 2,5, depende de cada fabricante, depende de cada modelo, mas onde eu estou querendo chegar? Não adianta os fabricantes virem aqui e colocar, a minha tem 3 ciclos, e o cara faz o ciclo de 1 minuto, só que o resultado da louça aqui não sai legal. Porque de repente a bomba dele, mas para ficar legal tem que ser no ciclo 2. Ou se tiver muita sujidade, pegou um dia que teve alguma comida que incrustou mais no prato, tem que ser o ciclo 3. Então tomem cuidado com essa questão aqui de tempo, e não é só pela questão da ação mecânica, tá? Ou o tempo que essa louça vai ficar sobre a ação mecânica, depois eu vou explicar também, porque às vezes se você começar a fazer ciclo muito rápido, ela também não consegue chegar na temperatura, tá? Mas vamos lá. Aqui, a máquina de porta, o ideal é ciclo de 2 minutos, porque se a máquina de capô tem ciclo de 1, 2 e 3, ou seja, você lava um mesmo rack de 50 por 50, que cabe em 18 pratos grandes ou 24 pratos pequenos, e aqui também é o mesmo rack, também tem ciclo 1, 2 e 3, para que o cara vai comprar uma máquina que é quase o dobro dessa daqui, sendo que essa daqui faz a mesma função que essa? Só porque tem mesa lateral? Não, não é. Porque se essa daqui se colocar na sequência de ciclo ali, a ação-tempo dela 1 minuto vai estar bem dimensionado. Se você pegar essa de porta aqui, quando começar a trabalhar com 1 minuto, esteja bem preparado para você fazer uma pré-lavagem bem legal, porque pode ser que o resultado não seja bacana. Não estou falando que não funcione, tá? Pelo amor de Deus, fabricantes de máquinas. Eu já vi vários casos de sair bacana e já vi vários casos de não. Se pegar uma sujidade um pouco mais incrustada, deixou o prato secar ali um pouco antes de fazer, ou não fez uma pré-lavagem legal, jogou, vai voltar, vai retornar, tá? E não é só isso. Nem todas as máquinas que tem ciclo 1, 2 e 3 minutos estão preparadas para aquecer em 45 segundos. Mas aí já vai entrar na ação aqui, na próxima ação, que eu acho que é a temperatura, é isso aí. Então a ação tempo é o tempo que a máquina fica ajustado. Às vezes a máquina, por exemplo, é comando. O cara tá lá com máquina de 2 minutos. Tá demorando muito o ciclo. O cara pega o temporizador lá e vai, vou deixar de 1,5. Se ele deixar o ciclo de 1,5, pode ser que alcance o resultado? Pode ser, só que aí vai ter que ser compensado com outra coisa. Você vai ter que dosar melhor o produto ou não. E a gente vai chegar por último na parte do químico, tá? Então aqui, quando a gente fala ação temperatura, a gente está falando aqui, vamos lá, temperatura, vamos usar o vermelhinho. Separar aqui, ó. Temperatura. Eu não sei quanto que está na vigilância sanitária, tá? Mas eu vou falar sobre a minha experiência. Tem máquinas que falam que é de 55 graus a 65 graus a lavagem, tá? E o enxágue de 80 a 90 graus. Enxágue. Alguns falam que aqui é de 50 a 60. Alguns falam que é de 55 a 65. Então eu prefiro falar que a lavagem de 50 a 65 graus é uma boa temperatura. Tá? Isso é o André falando, em cima da minha experiência aqui. Posso estar completamente errado, se alguém me provar, fiquem com a ciência. Se a ciência provar, fiquem com a ciência. Esqueça o André, tá? Mas dentro da minha experiência, uma temperatura bem ajustada aqui, você consegue trabalhar legal com a máquina, tá? E de 80 a 90 graus, o enxágue. Isso aqui é importante para a louça secar rápido, tá? E garantir a sanitização também. Aqui acontece o quê?
Para você chegar nessa temperatura de 50 a 65 graus, o ideal, algumas máquinas já enchem aquecendo, bacana. Algumas máquinas você tem que ligar ela meia hora antes, tá? De 80 a 90 graus, muitas máquinas respeitam isso, só que às vezes máquinas de esteira, ela, quando começa a passar muito rack na sequência, aí ela tem uma tendência, não é que ela não consegue manter, ela consegue manter, porém, ela tá aqui, ó, chegou a 90 graus, desligou o termostato. Aí começa a passar rack. A água lá dentro do boiler tá quente, tá passando rack. Quando tá passando rack, tá água limpa, água fria entrando. Quando o sensor detecta que já tá entrando água fria, ele começa a aquecer novamente. Só que às vezes caiu para 70, 75. Não tem problema isso na questão do resultado final, porque assim, aonde está medindo normalmente a temperatura, está aparecendo que está 70, 75 graus. Só que a água fria está empurrando a água de 80 a 90, porque o certo é 80 a 90. Só que às vezes, tem alguns casos, tá? Não são todos, está medindo, tá, mas está dando 70 em alguns momentos do enxágue. É o tempo entre ligar e desligar do termostato na hora que a água fria está entrando. Ele está medindo a água fria, só que a água fria está empurrando a água quente, que já estava de 80 a 90 graus, entendeu? Então tem que se atentar bastante a isso, principalmente nas máquinas mais antigas, tá? Que utilizavam um pouco mais de água. Então a parte de temperatura é isso. Aí o que acontece aqui em relação a esse tempo? As máquinas pequenas, quando o cara coloca ciclo de 1 minuto aqui, ele tem 45 segundos de lavagem, em média, tá? E 15 segundos de enxágue. Pode variar um pouquinho aqui, pode variar um pouquinho aqui, tá? Mas é de 12 a 16, 17. Quando o cara faz um ciclo, entrou água fria. Quando ele faz outro ciclo na sequência de 1 minuto, o boiler da máquina tem que aquecer em 45 segundos. Ou seja, se ele não aquecer em 45 segundos, vai chegar no outro enxágue, não vai estar de 80 a 90 graus. Tá? Tem algumas máquinas aí mais novas que ela espera, mesmo que você está no ciclo, você pode escolher se você vai esperar ou não. Eles chamam de termo stop. Vai escolher se você quer que esperar. Está no ciclo de 1 minuto, mas está demorando 3 minutos. É porque a máquina está esperando chegar na temperatura, mas nem todas são assim. Se você pegar as máquinas, principalmente de comando, vou reduzir o tempo aqui, a máquina era de 2 minutos, você põe lá para 1 minuto e meio, ela tem normalmente 1 minuto e 45 segundos para chegar na temperatura de 80 a 90 graus. Quando a máquina é de 2 minutos, é 1 minuto, 1 minuto e 45 segundos lavando e 15 segundos enxaguando, tá? O enxágue é sempre nessa base, o que vai mudando ali é o tempo de lavagem. Então se você tem aqui ciclo de 2 minutos, a máquina normalmente, se essas máquinas que são preparadas para 2 minutos, normalmente essas máquinas levam 1 minuto e 40, 1 minuto e 45 para chegar na temperatura depois que você deu o enxágue. Deu enxágue, entrou 3 litros, jogou água para dentro, esfriou a água do boiler, vai ligar a resistência, vai aquecer de novo. Ele leva um tempo para chegar na temperatura de 80 a 90 graus. Quando você coloca num ciclo menor ou diminui o tempinho lá, vou diminuir o tempo. Você não prejudica só o tempo, você prejudica a temperatura final, entendeu? Ali você está no ciclo de Zener prejudicando 2, aí você vai ter que compensar de outra forma, tá? Então é muito importante essa questão do tempo estar bem ajustado, tá? E por fim, o que todo mundo sempre acha que é a culpa, ação química, tá? Ação química, normalmente, eu vou falar uma média, tá pessoal? Existem, não sei quantos fabricantes de químico, mas existem muitos fabricantes de químico, existem muitos produtos bons, existem muitos produtos baratos e não tão bons, tá? Mas se está no mercado, provavelmente de alguma forma a pessoa consegue fazer aquele produto funcionar, porque tem cliente para todo mundo, tá? As pessoas normalmente trabalham o secante 1 ml por litro de água. E o detergente, as pessoas falam, é de 2 a, por exemplo, 5 ml, tá? Vou pegar um exemplo aqui de um produto. De 2 a 5 ml. Por que hora eu tenho que usar 2 e hora eu tenho que usar 5? Por que 2 e por que 5? Se eu pegar aqui, ó, acabou a ação química, né? Então, aqui, ó, na ação química aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o ciclo de Zener todo, certo? A ação química aqui, quando eu uso 2 e quando eu uso 5?
Se você tiver com uma temperatura bem ajustada, de 50 a 65 graus na lavagem, de 80 a 90 no enxágue, a temperatura tá ok. Ação tempo, o tempo tá legal para cada tipo de máquina, tá bacana. Ação mecânica, a bomba tá boa, tá com os bicos desobstruídos, o braço tá girando legalzinho. Todos esses aqui estão legal. Ação química, 2 ml. Nesse caso, desse produto aqui que eu tô usando como exemplo, não tem nome, não tem nada, tá? E se por um acaso, os braços não estão girando, a bomba do cara já não está puxando mais nada, o rotor do cara deve estar tudo entupido, o tempo dele está desregulado, que ele fala que não tem tempo, então ele diminuiu o tempo e tal. Temperatura, vixe, a resistência já está queimada já faz mais de mês, não chega. Ok, você diminuiu aqui, você diminuiu aqui, você diminuiu aqui, você vai ter que compensar aqui. Ah, mas vai ter que usar 5 ml? Vai e corre o risco de não lavar. Tá? E você não garante a sanitização, porque você não está no procedimento todo que é temperatura, tempo, mecânica e química, tá? Então é muito importante isso aqui fechar dentro de uma máquina. Você pegar a máquina e despir ela, separar a máquina e olhar e falar, deixa eu ver aqui, ó, tá lavando, os bicos tá legal, o braço tá girando, quando terminar o ciclo, abre ou no meio da lavagem ali, dá uma abertura na porta ali, vê se os braços realmente estão girando, tá fazendo o leque legal, não tá, o tempo, marca o tempo, chega com um termômetro, aqueles que não tem termômetro digital, chega com um termômetro no tanque, chega com um termômetro ali para ver se a água realmente está chegando na temperatura, para você fazer um trabalho bacana, tá? Para que você garanta que a louça está sendo sanitizada, para que você garanta que aquilo vai sair legal e para que você não faça desperdícios, tá? Eu sei que muitas vezes o cara, dono da máquina, não quer saber de arrumar isso aqui porque isso aqui é custo. Aí ele acha que ele está ganhando, tá economizando. Não vou arrumar não, resistência, depois eu arrumo isso aí. Ah, não vou... Deixa não, põe no rápido aí, não vou fazer o tempo dela normal não. Vou abrir a máquina antes. A mecânica, não, que trocar bico, pra que trocar isso? Aí deixa do jeito que tá, não faz o leque bacana, não bate a ação mecânica legal. Aí o cara vem aqui, joga o químico lá de monte, o cara tá gastando químico achando que tá economizando dinheiro nas outras partes. Não funciona, não é legal, não sejam assim, tá? Eu sei que é difícil, muitas pessoas nem sonham que existe isso numa máquina. Mas tá aí pra gente aprender, vamos fazer diferente, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Compartilhe as pessoas que tiverem interesse no mesmo assunto. Se inscrevam no meu canal e ativem o sino.